Estamos de volta e desde 2013 os Ministérios Públicos Estadual e Federal vêm investigando denúncias aí de operações fraudulentas na concessão de empréstimos pelo Banco do Nordeste. Várias ações foram ajuizadas na Justiça Federal e uma no âmbito da Justiça Estadual. Vamos conversar agora com o Procurador da República, Oscar Costa Filho, sobre como andam aí as investigações. Uma notícia bombástica, né, Procurador? Boa tarde. Boa tarde. O que está acontecendo no BNB o que está acontecendo com as devidas diferenças na Petrobras. Ou seja, um aparelhamento do banco, não é? A partir do comprometimento das instâncias decisórias do banco e do comprometimento dos pareceres técnicos do banco, com vistas à obtenção de empréstimos considerados violadores das normatizações internas do próprio banco. O que é que significa isso? Empréstimos a princípio fraudulento. Tem ideia aí do rombo, procurador? A gente realmente fica difícil estimar, porque no caso do BNB é diferente da Petrobras, porque a Petrobras existe a obra, existe o contrato na prestação de serviço, a propina é em cima do contrato. No caso do BNB, o objeto do contrato é diretamente o dinheiro. E logo em seguida que a empresa consegue o dinheiro, o crédito decorrente do empréstimo, logo em seguida, por exemplo, ela pede a recuperação judicial. Ou seja, ela não era idônea para receber aquele empréstimo. Sem falar que há uma empresa, né, que captou mais de 300 mil reais, chamada Enégio, que aparece no cronograma da Lava Jato. Pois é, teria até uma relação aí de envolvidos da Lava Jato. Na verdade, a Enégio, isso está documentado, ela foi uma empresa do esquema de UCEF, portanto, entre aspas, com indicativo de ser uma empresa de fachada, com o objetivo exclusivo de captar dinheiro. E a partir daí, evidentemente, a consequência é o prejuízo para o banco. E há uma coisa que precisa ser dita para a população, que há cerca de um ano nós lutamos para que o banco cobrasse judicialmente os créditos que estavam lá pendentes, créditos recebidos e não pagos, porque é um problema que o banco não cobrava e muitos títulos até desapareciam. Aí agora você entende por que é que o banco, na maioria dos casos, não cobravam os títulos executivos, portanto não cobrava o débito, porque a concessão do empréstimo, lá na origem, por conta dessa fraude, já foi feita exatamente para não ser pago. Claro. Então isso explica, não é, o problema lá na ponta de você não ter a atuação do banco no sentido da cobrança dos débitos. Agora, é preciso deixar claro que é isso que nós estamos lutando na justiça. Como é que pode acontecer isso? Isso só pode acontecer, como eu lhe disse, através do aparelhamento das instâncias institucionais do banco, a partir, por exemplo, das gerências, não é? E você chega até as diretorias. Pelo organograma do banco, se as normatizações do banco tivessem sido atendidas e obedecidas, como é o dever do gestor, nenhum empréstimo desses teria causado prejuízo nenhum ao banco. Mas, na verdade, as normatizações foram desobedecidas, instâncias do banco foram manipuladas, a nota de risco, que é o que compromete ou não a concessão do empréstimo, dependendo do interesse, você diminui a nota de risco para a concessão do empréstimo, e quando você, como tem um dos casos da Ventos Brasil, não queria, não é, conceder um empréstimo sem uma vantagem devida, chamada extorsão, você aumenta indevidamente a nota de crédito, a nota de risco. Existe algum risco da Lava Jato pintar aqui pelo Ceará? Na verdade, basicamente, os procedimentos operacionais são os mesmos. Acontece, a Lava Jato, que acontece lá na Petrobras, acontece aqui no Banco do Nordeste. São duas sociedades de economia mistas federais, portanto, duas estatais federais, né, que estão sendo e que foram lesadas essencialmente pela mesma prática, inclusive com o seu Youssef operando aqui no banco através de empresas dele
meramente de captação de recursos. Essa questão daqui só não vai para a Lava Jato por uma razão muito simples, porque a sangria se deu aqui no Banco do Nordeste. Portanto, a competência para processar e julgar os responsáveis é aqui da Justiça Federal do Ceará. Okay. Agora, a gente falou um pouquinho sobre a questão do BND. Eu queria finalizar, porque parece que tem... Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça Ricardo Rocha, que também está à frente aí das investigações que apuram o rombo milionário do Banco do Nordeste do Brasil, a partir daí da concessão de empréstimos fraudulentos. E as investigações em parceria com o Ministério Público Federal enfrentam algumas dificuldades burocráticas. Os acusados de integrar a quadrilha permanecem impunes. Boa tarde, promotor. Obrigada pela vinda aqui no programa CNews. Inclusive, no bastidor, estava comentando com o senhor que ontem nós recebemos o procurador Oscar Costa Filho, que também para tratar desse assunto. O que está faltando aí nessa parceria do Ministério Público, da Procuradoria? Bom, na realidade, o Banco do Nordeste já há muito tempo foi tomado por uma espécie de quadrilha destinada a desviar dinheiro público do banco. Essas pessoas se formaram, se juntaram e fizeram diversos esquemas de desvio de dinheiro público. Primeiramente, faziam empréstimos e prestavam conta com notas fiscais falsas, o que era admitido por servidores do banco que faziam parte da quadrilha. E nesta época nós entramos com a ação contra 23 pessoas e algumas empresas. Esse processo hoje já está tramitando. Há 2 anos atrás eu recebi uma denúncia, um material lacrado no envelope que deixaram na portaria da minha casa. Quando eu examinei, tratava-se de concessão de empréstimos de quantias muito vultosas para algumas grandes empresas. Cearenses? Empresas cearenses? Não, empresas de fora, muitas empresas de fora. Principalmente empresas de energia eólica. Analisando essa documentação, nós verificamos que vários empréstimos foram concedidos em desacordo com os normativos do banco. E que algumas dessas empresas receberam os empréstimos e pouco tempo depois pediram recuperação judicial, que é a antiga falência, né? Para não ter que quitar o débito. Ou seja, no popular, quebrou e o banco ficou com prejuízo. Nós descobrimos também que havia uma manipulação na documentação dessas empresas para quando elas fossem ter a classificação de crédito. E alguns dos diretores manipulavam, maquiavam os balanços das empresas para elevar a capacidade de crédito e conceder esses empréstimos que depois eram desviados em favor de muitas pessoas. E por que ninguém foi preso ainda, promotor? Bom, há 2 anos atrás eu pedi da Justiça Estadual a quebra de sigilo bancário de 2 diretores exatamente para verificar qual foi o caminho desse dinheiro. Quem na realidade está envolvido, porque eu não acredito que apenas 2 diretores pudessem trazer ao banco um prejuízo de 683 milhões de reais sem que muita gente da alta cúpula do banco tivesse conhecimento e envolvimento. Então, a quebra de sigilo bancário foi pedida com esse objetivo: saber exatamente quanto, quem participou, quais as empresas beneficiadas, para tentar punir e recuperar o dinheiro para o Banco do Nordeste, que é o principal. Lamentavelmente, esse pedido só teve um primeiro despacho 1 ano e 2 meses depois de protocolado, e até hoje já se fazem 2 anos e nós não temos ainda um deferimento ou um indeferimento dessa medida. E o que está faltando? Essa mesma dificuldade o doutor Oscar está sentindo no âmbito da Justiça Federal, né? Os processos emperram e não tem nenhuma decisão judicial. E o que falta? Eu, na realidade, não sei, porque, por exemplo, o processo que eu entrei, que eu conheço, os documentos que me foram entregues são documentos claríssimos, que mostram
a documentação do processo de concessão de crédito, demonstrado ali, provado ali com esse documento, que o empréstimo foi concedido fora dos padrões do banco. Mas o processo está tramitando aqui no Ceará? Está tramitando aqui no Ceará, na Justiça do Estado do Ceará, na 34ª Vara Civil. Né? Quando eu divulguei essa situação junto com o Dr. Oscar, nós fomos questionados pela Associação dos Magistrados, dizendo que havia uma falha na minha petição. Ora, o processo só foi visto 1 ano e 2 meses depois. Então, como é que vem alegar que é falha na minha petição? Né? Se fosse isso, teriam antes já dito que havia falha. Né? E a falha que se aponta não se justifica, porque é um mero formalismo que poderia ter sido suprido pelo juiz. E o senhor vai retomar aí esse pedido, essa petição? Nós já retomamos, e foi por isso que houve essa celeuma toda, porque eu fiz uma cobrança muito forte dentro do processo, né, e resolvi levar ao conhecimento da população do que está acontecendo, porque nós precisamos de uma decisão. Uma resposta, claro. Que sim ou que não, nós precisamos de uma decisão para que o povo tenha a resposta de que o que é que vai ser feito para recuperar o seu dinheiro. Torcer agora, né? Vamos torcer. Obrigada pela presença aqui no programa CNews. Eu é que agradeço. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Sai daí.